sejam bem-vindos a mais uma sessão do ciclo de conferências Coprodutos Agroindustriais e Alimentação Animal para uma produção animal circular. Começo por me apresentar. Meu nome é Olinda Guerreiro, sou investigadora do CEBAL e do MET. Desde já quero agradecer à engenheira Teresa Dentinho pela disponibilidade em estar aqui presente e agradecer também a presença de todos os participantes. Antes de dar início à sessão, gostaria só de deixar-vos algumas notas técnicas para o bom funcionamento da sessão. Então, informa-se que a sessão está a ser gravada para registro de evidência da sua realização e que esta cumprirá todas as normas do Regulamento Geral para a Proteção de Dados, incluindo a não divulgação de imagem. Assim, quem não pretende a divulgação da sua imagem, pedimos que mantenha a câmara desligada. Pedimos também que durante a apresentação desliguem os microfones, para não haver interferências. E assim, damos então início a mais uma sessão do ciclo de conferências. Mais uma vez, muito obrigada, engenheira Teresa, por estar connosco hoje, que é licenciada em Engenharia Agronómica pela Universidade Técnica de Lisboa e é mestre em Nutrição e Alimentação Animal pela mesma universidade. Entre 1983 e 2010 desenvolveu atividade na área de investigação em nutrição e alimentação animal na Estação Zootécnica Nacional, Paulo de Santarém, do INIAV. E de 2010 a 2012 exerceu funções na Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Val do Tejo, voltando em 2002 a integrar o INIAV, onde se encontra presentemente. O seu principal foco de interesse tem sido a avaliação química e nutritiva de alimentos para animais e tem trabalhos desenvolvidos na quantificação de compostos fenólicos para a utilização na alimentação de ruminantes, como protetores da proteína das dietas, redução das emissões de metano e controle da biohidrogenação ruminal como forma de aumentar o valor nutritivo das gorduras edíveis. E hoje vem-nos falar sobre o projeto SuproMais, utilização de subprodutos da agroindústria na alimentação animal. Passo então a palavra à engenheira Teresa. Pode partilhar. Então, bom dia a todos. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Não sei se estão a ver. Sim, estamos. Pronto, sim. Eu às vezes fico um bocado baralhada porque o projeto iniciou com subprodutos, mas entretanto, à medida que fomos apresentando o projeto, toda a gente nos dizia, os que estão muito dentro da matéria, e que trabalham muito com alimentos para animais, e que diziam que não é subprodutos, que agora isto já está ultrapassado, é coprodutos, porque subprodutos têm um aspecto mais negativo e o que nós queremos dar aos animais são coprodutos. Portanto, eu às vezes baralho-me e o início foi SuproMais, que é a utilização dos coprodutos da agroindústria na alimentação animal. Então, vou começar. Pronto, este projeto fez parte de uma equipe que trabalhou para ele, durante, no início 4 anos, agora já vai em quase 6 anos, portanto é o INIAV, o CEBAL, a Ruralbit, que é uma empresa de informática ligada à agricultura, e depois temos uma agropecuária, que é o Carlos Helder Alves, que produz ovinos da raça romana, e temos o Tagus Valley, que é a Associação de Promoção e Desenvolvimento do Tecnopolo Val do Tejo. E então, este grupo operacional teve como objetivo identificar os produtos agroindustriais disponíveis em Portugal. Não foi bem em Portugal, foi na região do Ribatejo e Alentejo, mas acabámos por analisar muitos mais subprodutos. Depois fizemos a caracterização química e nutritiva e estudámos métodos de conservação e transformação que permitam a sua utilização fora da época de produção, tanto
as fábricas de rações poderem usar, porque só usam alimentos desidratados, mais secos, como podem ser utilizados pelos criadores de animais, pelos produtores de animais. E depois obter indicadores técnicos e económicos que permitem a sua integração de forma equilibrada nas dietas. E depois desenvolvemos uma plataforma que está disponível online e de forma gratuita para dar a informação que produzimos ao longo do projeto e que tem sido produzida ao longo dos anos, relativamente aos coprodutos. Depois, isto só para vos integrar nesta ideia de como é que apareceu, é que nós sabemos que a alimentação dos animais é o principal fator de custo nas empresas. Há uma grande dependência relativamente ao exterior, pois muitas matérias-primas são importadas, nomeadamente os cereais e os bagaços de oleaginosas, com alto custo. São utilizados muitos produtos que ocupam solo e que prioritariamente se deviam destinar, e tem que se pensar cada vez mais destinado à alimentação humana. Depois a grande flutuação de preços, grande variabilidade na composição química e, portanto, toda a política nacional e não só a comunidade europeia e todos vão no sentido de utilizar os recursos que temos disponíveis em cada país para evitar toda esta importação, esta pegada de carbono e portanto, a política vai tudo no sentido de nós utilizarmos cada vez mais os nossos recursos. Ora, quando pensamos em alternativas, pensamos logo em coprodutos que têm vantagens, mas que também têm grandes inconvenientes. As vantagens há grandes produções de coprodutos, são importantes fontes de nutrientes primários, de compostos bioativos. Quando falo de compostos bioativos, falo de taninos, de licopeno no tomate, de vitaminas, de carotenoides. Portanto, são compostos muito importantes para a alimentação animal. E depois estão disponíveis a custo zero ou a baixo preço, não competem com a alimentação humana e são normalmente produtos poluentes que as fábricas obrigatoriamente têm que dar destino, portanto têm que ser eliminados. Agora, a utilização destes coprodutos às vezes não é fácil porque são produtos sazonais, portanto há só numa fase, muito heterogéneos porque dependem muito da origem e das transformações a que estão associados, portanto dentro da fábrica ou no campo. Têm um elevado teor de umidade e por isso são perecíveis, por isso ou são utilizados logo na altura da sua produção, ou temos que pensar numa forma de os conservar para poder ser utilizados fora da época de conservação. E às vezes não têm uma grande aceitação pelos animais, porque ou por baixa palatabilidade ou por odores mais desagradáveis, portanto tem que se arranjar formas, que sendo produtos muito bons para a alimentação, temos que arranjar formas de os integrar da melhor forma. E depois, porque não havia naquela altura muita informação disponível, agora nós temos já muita informação disponível e que está acessível a toda a gente. E é isso que nós queremos dar essa ideia e que toda a gente possa utilizar. Ora, nós no princípio o que pensámos foi fazer um inquérito às agroindústrias para saber o que é que estava disponível e recolher informação existente. Depois, esse inquérito não teve muito sucesso, porque tem graça, mas quem responde são as grandes indústrias que têm essa dificuldade de escoamento dos subprodutos, portanto, as pequenas indústrias não deram grande resposta. Mas nós, de qualquer maneira, tivemos noção das principais áreas de atividade e a partir que as principais áreas de atividade que a Direção Regional da Agricultura nos proporcionou, que tem o registro de todas as indústrias
tanto do Ribatejo como do Alentejo, e, portanto, nós tivemos acesso às áreas de atividade das regiões, e daí que nós tivemos possibilidade de ir às indústrias, fazer uma recolha de amostras dos subprodutos existentes e analisá-los química e nutritivamente. E depois produzir essa base de dados em que disponibilizamos a composição química, o valor nutritivo e mais as informações normalmente da época em que estão disponíveis. Pronto, mas eu vou, antes de mostrar a base de dados que foi realizado, nós tivemos mais preocupação com alguns subprodutos, com alguns coprodutos, por causa das quantidades existentes. E então nós vimos, por exemplo, a batata, 4% da batata produzida é rejeitada. O repiso de tomate, temos 9 fábricas, mas que elaboram grandes quantidades de tomate. Temos 9 fábricas, 6 na região do Ribatejo, 2 no Alentejo, 3 no Alentejo e 1 na zona metropolitana de Lisboa. E então vimos que o repiso de tomate era produzido em grande quantidade e é um subproduto com muito boas características. A capota de amêndoa, dado o grande desenvolvimento, a quantidade de amêndoa que há agora, que se produz agora em Portugal, verificámos que a capota de amêndoa, que é um subproduto com alto teor de açúcar e com uma composição química muito interessante, que os animais consomem muito bem, portanto da capota de amêndoa nós temos de 50% do total de amêndoa produzida, nós temos capota de amêndoa, portanto grande quantidade de capota de amêndoa. Depois temos a cenoura, outro produto muito interessante, dos 25% da cenoura produzida é rejeitada, portanto há uma grande quantidade de cenoura que se pode utilizar. E quando eu digo rejeitada é porque tem uma mancha, porque não tem, porque o consumidor é cada vez mais exigente e, portanto, cada vez mais seleciona. O que vai para o mercado é só o produto muito, com umas características de umas exigências enormes. Portanto, todos estes coprodutos estão disponíveis e podem ser utilizados. Depois temos a batata doce, na região de Ourique e aqui na região do Ribatejo, que já se produz bastante batata doce, 6 a 10% da batata doce produzida é rejeitada. A produção de azeite. Na produção de azeite temos principalmente no Alentejo, que 31% da atividade está ligada aos lagares, da atividade industrial são lagares. Na produção de azeite nós temos como coprodutos o bagaço de azeitona e as folhas de oliveira. Estes são os principais coprodutos que podem ser utilizados. As quantidades produzidas são enormes. O ano passado, por exemplo, tivemos tanto bagaço de azeitona que as fábricas não podiam elaborar todos os dias porque não tinham forma de escoar esse bagaço de azeitona. Depois, aqui na Ribatejo temos vinho e no Alentejo também, mas aqui é a principal área de atividade. Então temos vários coprodutos, que é o engaço, o bagaço e a borra. O engaço e o bagaço são os principais coprodutos com bastante interesse. O bagaço mais que o engaço, porque o engaço é fibra, mas que também pode ser utilizado. E depois, uma área de atividade muito pequena é a produção de cerveja, mas que tem um subproduto enorme, um coproduto enorme, principalmente durante o verão, que é o dresch de cerveja. O dresch de cerveja tem umas características, tem uma proteína belíssima, não é só alto teor de proteína, como é a proteína lentamente degradada no rumen. Essas características da proteína são muito boas, principalmente para animais em lactação. E depois temos todos os subprodutos que vêm das frutas e dos legumes, da transformação, da escolha, portanto os brócolos, portanto, isso aí há uma gama enorme de coprodutos. Ora, para isso o que fizemos foi, eu agora vou aqui apresentar-vos a nossa base de dados
vou interromper aqui esta e vou ver aqui, compartilhar. Não é esta, pois não, não. Só um bocadinho, porque eu não sou uma... Compartilhar tela. Estão a ver a base de dados? Sim, sim. Pronto. Esta é a nossa base de dados que nós organizamos, em que os alimentos foram agrupados por classes. Aqui nós temos as pastagens, temos os cereais e os coprodutos, temos silagens, temos frutos, raízes e caules, temos leguminosas, proteaginosas e coprodutos. Vegetões e plantas arbóreas. Portanto, eu agora vou aqui na parte, por exemplo, do arroz. Temos o arroz, temos os vários coprodutos que se obtêm do descasque e do polimento do arroz. Portanto, portanto, o mesmo foi feito, se forem a ver, temos aqui os cereais todos que se usam e os seus coprodutos. Então, cada alimento tem uma pequena descrição em que aparece o nome vulgar, o nome científico, a família, a descrição e normalmente, que este não tem, mas que tem uma fotografia associada ao coproduto para, por exemplo, eu vou mudar, por exemplo, nos frutos há mais facilidade de... vamos então aqui à capota de amêndoa, que foi um dos coprodutos que nós trabalhámos bastante durante este projeto. Portanto, é um coproduto, tem uma pequena descrição, como é que é constituído, quais são as quantidades que são produzidas. 1000 kg de amêndoa obtém-se 500 kg de capota, a altura de produção, que é entre julho e setembro, e pronto. E por isso, e às vezes tem uma certa particularidades dos subprodutos. É um produto com níveis de matéria seca muito variáveis, porque se for apanhado logo a seguir à apanha da azeitona, tem um teor de matéria seca mais baixo. Se deixar no campo e formos só lá, portanto, quem for usar tem que ter isso em consideração. O teor de açúcar é muito alto, mas lá está, muito variável. Nós temos um teor de açúcar de média 25,6, mas depois temos um desvio padrão muito alto, 7, que pode variar entre 10,3 e 34. Porque se a capota de amêndoa fica à chuva ou se fica ao ar, este açúcar, a chuva, há uma grande lixiviação, portanto este açúcar é muito solúvel e portanto é arrastado e encontramos assim variações tão grandes como entre 10 e 34. Portanto, aqui na capota de amêndoa temos, por exemplo, aqui a ficha do produto e lá está, temos a fotografia associada para que não haja dúvida do que é que nós estamos a falar. Portanto, e então, aqui, o que é que nós nos preocupámos foi a caracterização química. Temos os parâmetros químicos mais vulgares, depois temos os ácidos gordos, a parte dos aminoácidos, a parte dos minerais e depois a parte da valorização nutritiva para porcos e para ruminantes. Para ruminantes é o que nós temos mais, porquê? Porque normalmente estes coprodutos têm um elevado teor em fibra e por isso
são mais importantes na alimentação de ruminantes, mas depois os porcos, também há muitos coprodutos que são utilizados por porcos e mesmo por aves também, mas ainda não temos a valorização energética, nutricional para aves. De facto, não tem sido o nosso principal preocupação as aves, temos estado sempre muito mais ligados à parte dos ruminantes. Pronto, qual é a vantagem desta base de dados? Esta base de dados é dinâmica, portanto, à medida que vamos tendo amostras, vamos acrescentando amostras e a média vai sendo sempre atualizada. Quanto mais amostras nós tivermos, mais corretos terá o valor de cada parâmetro para cada alimento. Portanto, o desvio padrão até irá diminuir, com certeza, portanto, iremos ter valores mais certos. O interesse desta base de dados é que vá sempre acrescentando novos valores para termos o valor certo para cada alimento. Eu vou interromper a base de dados, pronto, a base de dados já está... A base de dados está no nosso site. Neste site também tem a apresentação do grupo operacional, os objetivos, a equipa que faz parte, está todo o material de divulgação que poderão aceder e consultar, portanto tudo o que foi feito durante o grupo operacional está aqui neste site. Portanto, podem aceder e podem ler os trabalhos que foram feitos e depois e as atividades que foram desenvolvidas, porque foram muitos congressos, muitas reuniões, muito contacto com o público e a base de dados que acabei de apresentar. Portanto, eu vou continuar com a minha apresentação, vou interromper aqui e vou partilhar novamente o nosso PowerPoint. Pronto. Estão a ver? Sim, sim. Estão a ver, pronto. Oh, agora não anda. Não anda porquê? Já está. Pronto, depois o grupo operacional teve outra preocupação, que foi a outra fase, foi a parte da conservação. Na parte da conservação, nós, os produtos, como já disse, para serem utilizados nas fábricas de rações têm de ser desidratados, portanto a preocupação foi a desidratar e para se poderem ser utilizados pelos produtores, a melhor forma é ensilagem. Portanto, na desidratação, o que é que nós verificamos? É que com os preços da eletricidade a desidratação fica muito cara, no entanto é a forma de conservação ideal pelo volume que depois vão ocupar, por tudo pelo manuseamento muito mais fácil, mas teremos que arranjar formas alternativas de desidratação para que possa ser viável a sua desidratação e a sua utilização destes subprodutos. E depois, na conservação por silagem, nós, como já disse, nós não podemos trabalhar com todos os subprodutos, utilizamos a cenoura, o repiso de tomate, a batata doce, a batata, o drés de cerveja, a capota de amêndoa, portanto foram os subprodutos que nós tivemos tempo para fazer a silagem. Portanto, fizemos vários tipos de silagem, juntámos utilizámos, por exemplo, o repiso de tomate, o feno e a sémia de trigo, uma vez que são produtos com elevado teor de umidade, temos que os sempre juntar com produtos mais secos, portanto nós utilizamos o feno e a sémia de trigo, escolhemos 2 produtos com teor de matéria seca muito alta, para quê? Para depois termos silagens com cerca de 40% de matéria seca, porque aí a silagem funciona, portanto há conservação, é fácil conservar.
Portanto, nós juntámos estes 3 alimentos mais secos com a cenoura, depois com a batata doce, depois fizemos outros que também deram muito bom resultado, juntar repisso de tomate com milho, porque são produtos que aparecem ao mesmo tempo e por isso formam uma dupla muito boa, porque o milho tem baixo teor de proteína e o repisso de tomate tem alto teor de proteína, portanto vamos ter uma silagem de boa qualidade. Tivemos uma silagem com 12,4% de proteína, com 28% de amido, com uma digestibilidade de quase 60%, o que é bastante bom. O dresch de cerveja também, muita umidade, juntámos com o feno, tivemos uma silagem perfeita, que se conservou facilmente. Portanto, isto são exemplos de silagem, nós fizemos bastante mais, mas pronto. Entretanto, fizemos esta máquina de silagem, que nos facilitou muito, porque na silagem a compactação e a saída do oxigênio é fundamental para uma boa conservação, e nós tivemos a possibilidade de fazer esta máquina de silagem durante a realização do projeto. Que facilita muito, porque compacta perfeitamente. É uma máquina que dá para fazer sacos cujo peso é variável, portanto nós podemos regular o peso, o tamanho dos sacos. Fica bem compactada, não há possibilidade de todo o ar, todo o oxigênio sai. E temos sacos que podem ser manuseados facilmente, podem ser manuseados e fechados perfeitamente e armazenados, e se quiserem, são facilmente transportados. Portanto, não há, até para comercialização, para se poder vender, é fácil de transportar e de fechar. E nós tivemos os sacos fechados durante cerca de 6 meses e quando abrimos a silagem estava em perfeitas condições. Depois, com estas silagens, com algumas destas silagens, nós fizemos ensaios com animais, silagens em dietas de borregos em crescimentos. E o que é que fizemos? Comparámos 4 dietas, uma dieta controle, a dieta que normalmente se faz neste tipo de animais, borregos em crescimento e em engorda, e por isso à base de concentrado, com alimentos, com matérias-primas, cereais e bagaços, e feno, 15% de feno e o resto é concentrado. E depois as nossas dietas experimentais, em que o concentrado foi substituído por 50% de silagem. Silagem, aquelas silagens que nós fizemos com a semi-trigo, com o repisso de tomate e depois ou com cenoura, ou com batata doce, ou com batata. No final do ensaio verificámos que não havia diferenças significativas, não houve alteração no desempenho produtivo, na qualidade da carcaça, na qualidade da carcaça, na qualidade da carne e ainda na produção de metano, porque como as silagens são alimentos mais fibrosos, achamos que poderia haver aumento na produção de metano, normalmente mais fibra, mais metano, mas não houve alterações em parâmetros nenhuns que nós analisámos. E o que verificámos foi que o preço da dieta era significativamente mais baixo com as silagens, portanto, de 1,40 €
o preço por aumento de peso vivo, nós tivemos reduções, principalmente com a batata e com a batata doce. A cenoura foi pronto, tivemos reduções de 30 cêntimos por dieta, mais ou menos 30 cêntimos por dieta, o que é bastante bom por quilo de peso vivo. Depois, outro produto que foi feito, outro ensaio que foi feito pela equipe do CEBAL, foi utilizar a capota de amêndoa também na alimentação de borregos em quantidades crescentes. Neste ensaio que está a ser, que faz parte da tese de doutoramento de uma doutoranda do CEBAL, verificamos que a capota de amêndoa foi introduzida 9% e 18% em quantidades crescentes a substituir os cereais. O que verificamos foi que as dietas não afetaram o peso e a composição das carcaças, mas na dieta com 18% de capota de amêndoa houve um aumento do índice de conversão, portanto uma maior quantidade de alimento é necessário por ganho de peso vivo e diminuiu o ganho médio diário. Depois a Liliana, que estará a assistir, se quiser dizer mais alguma coisa, eu só pus aqui, o que nós verificamos é que a utilização da capota de amêndoa pode ser uma estratégia promissora para substituir parcialmente os cereais, portanto, desde que não sejam em quantidades muito elevadas. Depois, outro ensaio que também foi feito pela equipa do CEBAL foi utilizar silagens de subprodutos em ovelhas reprodutoras. Portanto, peço desculpa, estou aqui o que se utilizou foram silagens com drés de cerveja, batata doce e capota de amêndoa em dietas de ovelhas em lactação, e verificou-se a atividade sobre a qualidade do leite, o crescimento de borregos e o custo. Portanto, a batata doce foi introduzida em 30% silagem de batata doce. A batata doce utilizaram-se 30% de batata doce, 50% de drés de cerveja e 20% de feno de luzerne, isto para fazer a silagem. Na silagem de capota de amêndoa, a capota de amêndoa entrou em 20%, o drés de cerveja em 60% e o feno de luzerne 20%. Portanto, depois houve uma dieta controle à base de concentrado e depois houve uma dieta com silagem em que o concentrado foi fixado, a quantidade de concentrado foi fixa, 555 gramas, e a silagem de batata doce 2300, isto foi ingestão, o que os animais ingeriram. Portanto, houve uma ingestão maior de batata doce do que de capota de amêndoa. A duração do ensaio foram 56 dias. Depois, o que se verificou foi que a substituição do alimento concentrado por silagens aumentava o teor de gordura do leite, e isto é um aspecto que está bem definido, por exemplo, o drés de cerveja, que aumenta o teor de gordura por causa das suas características da proteína protegida. Não afeta o desempenho produtivo dos borregos e reduziu os custos da alimentação das ovelhas durante o período de lactação. Portanto, verificamos que o total da dieta controle, o preço foi 0,45 euros por ovelha e por dia, na silagem de batata doce 0,40 e na silagem de capota de amêndoa 0,29. Portanto, são reduções bastante significativas, principalmente com a silagem de capota de amêndoa. Pronto, isto foram alguns dos trabalhos que nós realizamos com os animais mesmo, mas, entretanto, deram origem a muitas publicações,
eu ponho aqui algumas que podem ser vistas, que podem ser consultadas. A Voz do Campo, temos a utilização da capota de amêndoa, do bagaço de azeitona, da cenoura, do repiso de tomate, portanto tudo nestes trabalhos nós tivemos a preocupação de mostrar como podem ser utilizados os limites de incorporação, a modo de conservação, portanto são artigos de revisão que não dão só o resultado os resultados daqueles que nós obtivemos, mas também para outro tipo, a sua utilização noutro tipo de animais. Depois, os resultados da engorda com silagens, da engorda de borregos com as silagens, está publicado na revista de ruminantes. Depois houve que ainda pode ser visto, o Faça Chuva ou Faça Solo, aquele programa que dá ao sábado, fez um programa com o nosso grupo operacional, com os resultados do nosso grupo operacional e com os objetivos. Depois também foi tema da TVI, não foi do telejornal, e foi publicado um artigo numa revista internacional, no Animal Feed Science and Technologia, e depois temos um artigo publicado na Vida Rural e temos 2 artigos publicados na revista Alimentação Animal, que é a revista da IACA, sobre a base de dados e a sua forma de utilização. Pronto, no site, como já vos mostrei, está tudo aquilo que nós publicamos e que está acessível, que pode ser utilizado. Depois temos a base de dados e houve 10 ações de divulgação junto à comunidade e foram a tese de mestrado, estão a ser realizadas 2 teses de mestrado com os resultados dos trabalhos e pronto. Esta foi a equipa que nós tivemos. Cláudia, esta foi a equipe que trabalhou bastante para este grupo operacional e que funcionou muito bem. Tivemos 2 bolseiras no projeto, a Liliana e a Cláudia. Foi uma pena não terem continuado. A Liliana continua a fazer o seu doutoramento, a Cláudia mudou para o FIT9, mas continua nesta área também. E pronto, e obrigado pela vossa disponibilidade em estar a ouvir mais